Não acredite naquilo que você está vendo hoje, no que os seus olhos estão contemplando. Não acredite no que eles estão olhando assim. Pronto, é isso? Não. Acredite no que o Senhor falou com você. Se preciso for, o que muitas vezes é preciso, coloque coisas que enganem os seus olhos, para que você um dia viva aquilo em nome de Jesus. Bem-vindas ao nosso Casa Firme, nessa quarta-feira. Então vamos orar e consagrar o nosso trabalho para mulheres em nome de Jesus. Senhor, mais uma manhã na sua presença, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem nos permitido todos os dias, nos dado grandes oportunidades todos os dias. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos fortaleça, nos encha, meu Deus, de coragem e de capacidade. Eu peço que a capacidade, meu Deus, que desfrutamos todos os dias, venha sempre do Senhor. Que nada venha de nós, mas do Senhor. Que as palavras saiam do Senhor, que os movimentos saiam do Senhor, que o olhar saia do Senhor, que o entendimento saia do Senhor. Que nada, meu Deus, da nossa natureza humana prevaleça, mas sim o Espírito do Senhor. Que o Senhor transforme os nossos movimentos, a nossa personalidade, e que ela se torne a personalidade de Cristo o tempo todo. Que sejamos renovados a todo momento, para receber, meu Deus, a sua direção e o seu entendimento, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então, vamos lá. Hoje, essa palavra certamente não é nova para você. Você já deve ter ouvido ela várias vezes. Você que está há muito tempo na igreja, inclusive, vai ter ouvido ela muitas vezes. Ela é uma palavra muito ampla também. Porém, hoje a direção que eu tive no meu espírito para que eu trabalhasse em mim, nos nossos desafios e no nosso dia a dia, é nunca tirar os olhos de Jesus. Aí você vai falar para mim, né? Ok, algo certo, óbvio. Porém, quando a gente enfrenta uma tempestade, a nossa tendência é tirar os olhos de Jesus e olhar para a tempestade. Logo, você sabe o resultado disso, nós afundamos. Se você tira os olhos de Jesus, que muitas vezes está diante de você, caminhando até você, mandando você vir até Ele, e você olha para o vento, para as ondas, para o mar, para a tempestade, para os desafios do dia, para um casamento complicado, para uma casa difícil, por um trabalho que não está frutificando, você vai afundar. Porque, como eu falei semana passada, se Deus deu uma promessa, Ele já te deu o final dela, Ele já falou para você qual será o final dela. Se o Senhor falou com você assim, vamos até o outro lado, é porque você vai chegar lá. A gente não sabe como é que vai ser o percurso, mas que chegar lá, nós vamos chegar lá. Não tire os olhos do Senhor. O mundo, é interessante que você vai ver que o mundo ele se apropria de frases e de versículos que são bíblicos. Então, quando você escuta assim, os olhos são a janela da alma, você vai saber assim que isso, o mundo se apropriou, claro, de algo que o próprio Senhor falou para nós. Está na Bíblia. Em Mateus 6:22 diz, os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. A iluminação que você precisa... Por que o pessoal no mundo coloca os olhos são a janela da alma? Porque quando você precisa iluminar algum lugar, você tem janelas, você abre a cortina, e aonde tem trevas, você abriu a cortina, aquilo iluminou. Então, os olhos são como uma luz para o seu corpo. Aquilo que você está vendo vai trazer luz ou trevas para você. Aquilo que você estiver olhando ou focando vai ser responsável.
de te trazer alegria, esperança, força, poder, uma fé maravilhosamente incrível, ou vai trazer para você desesperança, angústia, medo, confusão, tristeza. Inclusive, alguns desistem por aquilo que estão vendo. Não precisa de muito, não. Só o fato de bater os olhos e ver que aquilo não aconteceu da forma como queria que acontecesse, a pessoa pode simplesmente deixar aquilo de lado e não lutar mais. E às vezes aquele era o destino dela. O Senhor preparou algo para ela. A iluminação que nós precisamos vai começar nos seus olhos. Começa da forma que você vê. Eu preciso de alegria. Como que você está vendo as coisas? Eu ando muito triste, muito sem esperança. Como é que você tem olhado as coisas? Como você tem lido a palavra? Como é que a palavra tem entrado dentro de você? Como você tem olhado para a sua casa, para a sua família, para os lugares que você passa? Qual é o seu olhar sobre aquilo? Porque você pode estar numa praia maravilhosa, ensolarada, linda, com um mar bem clarinho, lindo. Você pode olhar aquilo e pensar, puxa, que lugar lindo, que lugar gostoso, que vento, que brisa, esse barulho do mar, que maravilhoso, que dia maravilhoso e tal. Ou você pode estar lá e olhando, eu odeio areia, areia entrando no meu pé, eu não gosto dessa brisa, cheiro de peixe, um sol horroroso que queima. Você pode ter duas percepções no mesmo lugar. A gente pode ter dois olhares. Você pode estar no lugar de férias, aqui perto da Disney. Você pode olhar a Disney e falar, nossa, eu estou perto da Disney. Ou você pode olhar e pensar assim, meu Deus, que trânsito, quanta gente. Não dá para passar, é muita criança, é muita gente e tal. Não sei o que. Você pode ter duas percepções. Como que você olha as coisas? Qual é o seu olhar em tudo? O nosso olhar não pode sair da direção do Senhor. O Senhor está diante de nós, nos mostrando todos os dias. Só que há dias que o diabo pode mesmo levantar de uma forma e mostrar para você que aquilo não está acontecendo, ou o próprio Deus pode colocar você num teste para ver o que vai sair da sua boca. E aquilo que você tanto queria que acontecesse, aquilo que você tanto orou, que você tanto planejou, dá errado. O que vai sair da sua boca? Eu ainda vou louvar ao Senhor, eu ainda te louvarei, eu sei que o meu Redentor vive, Ele vai me responder. Ou vai sair de dentro de você, eu sabia que não ia dar certo, sabia que não ia funcionar, tá vendo? É isso aí, ó. Não deu, Deus não me ouviu, tá vendo, Deus, ó? Tá vendo? Na vida dos outros acontece, na minha não. Aí você vai dar mais uma volta ao redor da montanha para aprender a olhar as coisas como Jesus olha. Você precisa olhar as coisas como Cristo olha. Você tem que parar, nós temos que parar de olhar as coisas como elas realmente são. Porque, ó, em João 20, 29, diz assim, ó, então Jesus lhes disse, você creu porque me viu. Felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram, porque os seus olhos podem enganar você. O porquê desse versículo eu coloquei aqui? Porque então você só crê naquilo que você está vendo acontecer exatamente como você pensou. Você acredita só se estiver caminhando como você planejou na sua mente. Eu só vou acreditar se isso aqui acontecer desta forma. Se não acontecer, então, é porque acabou. Findou. É isso. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Essa é a verdadeira fé. O que é que você tem de fé se você só glorifica a Deus, se você só acredita em Deus, quando você está vendo alguma coisa positiva, benéfica? Qual fé é essa, então? Que fé é essa, na verdade? Que a gente só acredita vendo, que a gente só acredita vivendo. E aquela fé que você acredita só com um porta-retrato na sua frente? E aquela fé que você acredita declarando versículos dia e noite e dia? E aquela fé que você acredita como Jabes, de fechar os olhos? Eu sempre imagino Jabes assim. Eu imagino que ele chegou num momento que ele olhou para aquela situação toda
e pensou assim: tem nada aqui. Eu não sou ninguém e eu não tenho ninguém ao meu favor. Porém, não há nada nem ninguém melhor do que o Senhor contra os poderosos. E aí eu imagino Jabes, naquele momento, olhando aquela situação assim, sabe? Então, eu preciso de uma saída, eu não quero viver tudo que minha família vive, eu não quero ser dessa forma, eu não quero seguir o mesmo caminho. E aí eu imagino ele fechando os olhos, falando: ah, Senhor, me abençoa. Me abençoa. Quer uma coisa mais sincera do que essa? Me abençoa. Aumenta as minhas terras. Faz isso aqui por mim, Senhor. Oh, Senhor, por favor, eu não tenho nada, nem ninguém ao meu favor, por favor. Abra um caminho para mim, porque eu não tenho um caminho. Oh, Senhor, por favor, o Senhor falou para eu fazer isso, então me abençoa. Oh, Senhor, o Senhor me deu esses filhos, então eu quero a minha descendência salva e abençoada. Não importa quantos anos sejam necessários você dobrar os seus joelhos e orar pelos seus filhos. A sua oração não é esquecida. Às vezes você se esquece dela, mas Deus não se esquece. São plantios que nós fazemos todos os dias. Você pode chegar a Deus e falar: oh, Senhor, o Senhor me deu esse casamento, então me abençoa. Eu quero viver em paz e feliz. Oh, meu Deus, o Senhor me colocou nessa empresa, então faz de mim um ponto de luz aqui. Faz de mim uma pessoa que evangeliza, sem palavras, mas com obras. Que as pessoas possam ver o resultado na minha vida e querer Cristo, não por aquilo que eu estou falando, mas por aquilo que eu estou vivendo. Essa é uma verdadeira fé. Essa é a fé de que quando você olha e não tem saída, e não tem nada, e às vezes você está lá, você está orando, você está buscando, você está clamando a Deus, e as coisas não estão fluindo. Por um período elas não estão acontecendo. Se você for ver o testemunho da dona Dirce, você vai ver quantos anos ela orou por aqueles filhos. Quantos anos ela dobrou os joelhos e orou não só por aqueles filhos, mas pelo marido dela. Quantos anos ela dobrou os joelhos e falou com Deus e pediu a Deus. Meu Deus, foi muito tempo. E se ela tivesse levantado e falado assim: quer saber? Não quero mais saber disso aqui. Eu vou viver. Porque assim, eu estou gastando a minha vida aqui e eu não estou vendo resultado. E cada dia era uma notícia ruim que chegava, e era um problema que chegava, e era uma situação que chegava. Olha a descendência dela. Ela não parou de orar, ela não parou de clamar. E se você ouvir, ela vai dizer que ela nunca pediu para que os filhos dela pregassem a palavra. Pois aí que entra também o versículo de que o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O nosso papel é clamar a Deus. Você tem que continuar clamando e usando as suas ferramentas ao seu favor. O que você tem ao seu favor aí? Eu tenho um azeite. É o suficiente, é o que você precisa. Vá lá ungir o lugar que você quer. Unja a camiseta de alguém que você quer que seja abençoado. Unja seus filhos. Unja aquilo que você sonha. O que você tem ao seu favor? Eu tenho uma foto. É o que você precisa, então? O que você tem ao seu favor? Eu tenho um projeto que eu escrevi. Pronto. Una isso com o Senhor e você vai sair daí vitorioso. Porém, não significa que, mediante ao tempo que você está orando, pode parecer que as coisas não estão caminhando fisicamente, mas o mundo espiritual não para. O mundo espiritual está sempre em movimento, ele está sempre se mexendo. Então, enquanto você está clamando, o mundo espiritual está se movendo. E algumas vezes vai parecer diante de você que as coisas não estão acontecendo. Algumas vezes, algumas situações vão acontecer para trazer um sentimento não só de tristeza, de frustração, de humilhação. O Senhor te coloca no emprego, mas você não vende nada. Poxa vida, meu Deus, continua clamando, continua ungindo, continua adorando ao Senhor. O Senhor te dá filhos para você viver alguma questão com eles, continua. É para continuar. A fé não pode ser tratada como fast food mesmo. Passei, peguei e fui embora. Não, a fé é uma construção degrau a degrau. E aqui, você precisa aprender
a enganar os seus olhos. Engane os seus olhos. Tem algo que não beneficia você? Tira aquilo, para de ver aquilo, vai parar de assistir jornal, para de ficar atrás de ver essa questão de bolsa de valores, e dinheiro, e não sei o que lá, e crise, e quanto que está isso, e inflação não sei de onde. Está contribuindo para o seu crescimento? Não, está me desesperando, então arranca aquilo de você. Eu tomei essa decisão há alguns anos, quando eu percebi que algumas coisas no Instagram, algumas páginas, estavam mexendo demais com os meus sentimentos. Estava me incomodando aquilo, e aquilo mexia com os meus sentimentos, assim, de uma maneira, quase tinha um poder sobre mim. Até eu lembrar que os olhos são a janela mesmo, a candeia. A janela não, né? A candeia da alma. E aí, eu acabei com aquilo. Arranquei. Tem como, sabia? Tem como você tirar páginas, você não ter a capacidade de ver alguns stories e tal. Por quê? Porque se aquilo está afetando você, arranca de você. Aprenda a enganar os seus olhos. O que é que você está vendo? Eu estou vendo uma destruição na minha família. Então, pega uma foto de uma família, ou daquele momento que você se lembra de maior felicidade de vocês, ou uma foto de uma família unida, fazendo algo que você sonha, e coloca ali na tela do seu celular, e olha para ela, e declara, e veja. O que mais que você está vendo? Eu estou vendo meu casamento assim, não funciona. Cada vez que eu oro, meu marido piora. Então pega o momento que vocês estavam mais felizes, ou aquilo que você sonha em viver com o seu esposo, e olha para ela, e declara sobre ela. O que você está vendo? Eu estou vendo a minha conta bancária assim, no zero. Então faz isso assim, vai lá na internet, no Google, a coisa mais fácil que tem, coloca um valor. Vai aparecer lá o print de alguma conta bancária de alguma outra pessoa e profetiza que aquilo lá um dia vai ser a sua. Que você vai abrir a sua conta bancária e você vai ter o presente de ver aquela conta ali para você. Engane os seus olhos. Você precisa levar os seus olhos a Jesus, a Cristo. Você precisa se lembrar quem Jesus é e não quem você é. Em Gênesis 30, versículo 25 diz: depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: permita-me voltar à minha terra natal. Deixe que eu vá e leve comigo meus filhos e minhas mulheres, pelas quais o servi. Você sabe muito bem o quanto trabalhei para você. Labão, porém, respondeu: peço que não vá embora. Tenho percebido que o Senhor me tem abençoado por sua causa. Isso é um versículo que você tem que botar assim, em letras garrafais para você. As pessoas precisam perceber que elas são abençoadas por seu intermédio. Você imagina você chegar num lugar, no seu local de trabalho, e a pessoa olhar e falar assim: eu sei que esse lugar aqui é abençoado, porque tem alguém aqui cheio de fé. Porque tem alguém aqui que vem, que unge, que ora, que clama, que busca. É isso. Imagina você ouvir algo nessa magnitude. Eu sei que eu sou abençoado por seu intermédio. E não porque você tem o poder de algo, mas porque Deus faz respingar a bênção do justo em outras pessoas. E acrescentou: é só dizer o quanto quer receber de salário, e eu pagarei. Jacó respondeu: você bem sabe como trabalhei para você e como cuidei do seu gado. Basta lembrar como eram pequenos os seus rebanhos antes da minha chegada e como aumentaram agora, pois o Senhor abençoou você por meio do meu trabalho. Agora, quando vou poder trabalhar em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer ganhar? Jacó respondeu: não quero salário. Voltarei aqui a cuidar dos seus rebanhos. Basta que faça uma coisa. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e separarei para mim todas as ovelhas listradas e malhadas, e todos os cordeiros pretos. Este será o meu salário. Assim será fácil verificar a minha honestidade no futuro. Sempre que resolver verificar o meu salário,
se você encontrar entre as minhas cabras alguma que não for listrada e malhada, e algum cordeiro que não for preto, poderá dizer que roubei de você. Labão concordou. Está certo, está feito o trato. Naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os cordeiros pretos, e os deu aos seus filhos. E os afastou a uma jornada de 3 dias de distância. E Jacó ficou tomando conta dos rebanhos restantes de Labão. Então Jacó pegou varas verdes de estoraque, amendoeira e plátano. De cada vara removeu parcialmente a casca, deixando aparecer a parte branca interna das varas. Depois Jacó pôs as varas perto dos canais de água e dos bebedouros, onde os rebanhos costumavam beber água. Na época do cruzamento, os animais vinham beber água e se acasalavam diante das varas, e geravam filhotes listrados, salpicados e malhados. Então Jacó foi separando os animais listrados e pretos de Labão, e separou o seu rebanho do rebanho de Labão. Eu paro aqui por um segundo. Jacó tinha ao seu favor uma vara. Ele não tinha como imprimir uma foto. Ele não tinha como fazer um desenho, sei lá se tinha. Mas uma foto eu tenho certeza que não. Ele não tinha um computador, a internet, o celular, o que muita gente tem. O que me causa mais estranheza, muitas vezes, de quando eu converso com algumas pessoas, e eu as vejo incrédulas de imprimir uma foto, de escrever alguma coisa, de montar o seu painel, porque ela tem toda a tecnologia a favor dela. Tudo está disponível, assim, a um passo dela. Hoje em dia, ela tem mais ainda. Essa questão de inteligência artificial, meu Deus, ela pode criar a imagem, a cena que ela quiser. Se diz o Jonatas, tinha uma foto minha e do Murilo aqui, pois ele deu conta de me arrancar da foto e largar só o Murilo. E assim, sem sinal de nada. É um negócio impressionante. Inclusive, ele conseguiu colocar outra pessoa ao lado do Murilo, ali, mostrando a capacidade daquele negócio, desse programa aí, de fazer as coisas. Você pode montar o que você quiser. Hoje em dia, você consegue pegar uma foto do seu ambiente que você está e colocar nele o que você quiser, os móveis que você quiser, as pessoas que você quiser, do jeito que você sonha, mobiliar de uma forma assim que você sonha e depois imprimir aquilo e olhar para aquilo e declarar aquilo sobre a sua vida. Você consegue transformar você. Se o seu sonho é casar, tem como você fazer você com o seu vestido de noiva no seu casamento. Ah, eu quero engravidar, tem como também você fazer lá você grávida e para você olhar e declarar aquilo na sua vida. Tem como você fazer seus filhinhos também ali, tudo. Ah, eu não sei mexer nisso. Aí pronto, aí vou usar a frase da bispa, morra então, porque não tem o que fazer. Porque o homem aqui tinha uma vara ao seu favor. O que ele fez com a vara? Qual é algo assim, algum estudo científico comprovado de que se você abrir a vara, riscar a vara e botar ali perto do rebanho, o rebanho vai nascer daquele jeito. Mostra para mim que isso aí funciona. Isso daí é estudado, é comprovado. Claro que não, isso aqui é uma atitude de fé. Esse homem teve uma atitude de fé. Ele profetizou ali. Ele pegou o que ele tinha a seu favor e fez. Ele pegou uma vara e botou lá, riscadinha, salpicadinha, malhadinha ali, não sei o quê. E botou ali perto do rebanho, porque os rebanhos cruzavam ali. E ali ele acreditou, se eles cruzarem perto disso aqui, então vai sair assim, vão nascer tudo assim. E aconteceu. Você que tem toda a tecnologia hoje a seu favor. Se eu falando isso aqui para você, às vezes você vai pensar, eu não sei mexer com inteligência artificial. Eu também não sei mexer nisso. Mas certamente em busca de alguém que soubesse. Eu ia pedir ajuda. Escuta, você pode fazer isso aqui para mim? Tem como? Porque assim, tem gente que tem uma facilidade de mexer com isso. Eu não tenho, mas eu ia em busca. Quando eu não tinha um computador, uma internet, uma impressora ao meu favor, eu tinha um papel e uma caneta, então eu desenhei. Aquilo era o que eu tinha. E Deus, pronto.
que você tem aí a seu favor? Imagina se eu falasse para você, pega uma vara, risca e bota ali no seu quarto, porque vai ser assim. Aí que você não ia acreditar mesmo. Porque às vezes com tudo diante de você, com uma tecnologia assim tão ampla perto de você, tem gente que tem dificuldade de escrever o próprio projeto. Tem gente que tem dificuldade de planejar a própria vida. Quando você recebe aquela pasta, eu já encontrei pessoas que não tinham preenchido o seu projeto no meio do ano. O projeto dela estava vazio porque ela não teve fé para escrever como ela queria a família dela, como ela queria a vida espiritual, como ela queria o salário dela, qual o emprego que ela sonhava. Ela não teve fé para escrever. Você imagina para ver. Não adianta a gente orar e pedir a Deus, Senhor, Senhor, vamos fazer oração de Jabes aí, 7 vezes por dia, me abençoa, aumenta as minhas terras. Se você não tem fé para escrever o que você sonha, se você não tem fé para olhar para aquilo que você sonha e declarar aquilo que você sonha, se você não tem fé para pisar na terra que você sonha e dizer, eu vou viver aqui, eu vou morar aqui, eu vou viver isso aqui, eu vou desfrutar disso aqui. E aí? Não adianta orar então. Então para que está fazendo oração de Jabes? Para que está pedindo a Deus, Senhor, eu quero um vinho novo, um vinho que eu nunca bebi. Para você beber um vinho que você nunca bebeu, você precisa fazer coisas que você também nunca fez. Às vezes Deus quer promover você de uma forma tão bonita e você não sai do lugar, você não dá passos de fé. Olha, essa história aqui ficou famosa na igreja, mas eu tenho que trazer de volta. Na época de Israel, meu Deus do céu, todo mundo queria ir para a caravana de Israel. E aí a bispa falava, quem vai para Israel comigo? Meu Deus, olha, a taquaria, eu aqui, perfeito. Você tem passaporte? Não. Você vai por onde, então? Você vai pelo mar? Você vai pelo bagageiro? Por onde você vai? De uma forma clandestina? Onde? Aí depois veio para cá, vamos inaugurar a igreja lá nos Estados Unidos. E aí vamos lá, e todo mundo, eu quero ir, porque eu vou estar lá na inauguração e tal, não sei o quê. Eu perguntei para umas 2 pessoas, você vai? Vou. Eu falei, você tem passaporte? Eu vou tirar. Quando? Quando é que você vai tirar? Que a fila para tirar passaporte é até mais rápida. Mas para o visto, a fila estava gigantesca para tirar visto. Porque além do passaporte, você precisa do visto para entrar lá. Quando? Você vai por onde? Pelo México? Por onde você vai lá para a inauguração? Não tem. Como é que você pode dizer que você quer viver alguma coisa, mas você não sai da sua zona de conforto? Como? Eu quero ser o melhor profissional, vou falar de mim, quero ser a melhor pregadora todos os dias. Só que se eu não ler a Bíblia, só que se eu não me aprofundar nas palavras, só que se eu não tiver um conhecimento bíblico, não conhecer cada vez mais a Deus, não adianta de nada eu estar aqui. Não adianta de nada, porque o que eu uso para fazer isso é a palavra. Então não adianta eu ficar lendo revistas, vendo pesquisas e estudar direito, porque eu não estou mexendo com isso, eu estou mexendo com outra coisa. Você pode estar trabalhando hoje de fazer as unhas. Minha profissão é manicure, então seja melhor. Vá fazer cursos, vá se especializar em alguma coisa. Vai ser a melhor naquilo que você pode. Gente, o que está faltando de profissional de excelência aí é muito grande. O que é que você sonha? Quero ser uma ótima manicure, então eu vou orar. Senhor, me ajuda a ser a melhor manicure. Tem que orar, mas tem que estudar também. Tem que se especializar também. Eu quero ser professora. Ok, não vai bastar só a sua faculdade de pedagogia. Você vai precisar se especializar naquilo, você vai precisar encontrar a área, a série que você vai conseguir ou vai gostar mais. Você vai querer com crianças que são especiais ou crianças que estão crescendo, teens, enfim, não sei. Vai fazer uma especialidade, vai ser a melhor naquilo. Vai fazer cursos, vai fazer não sei o quê, tem tantas coisas. Mas, Senhor, eu quero ser a melhor na minha área. Para isso, você precisa trabalhar para isso também. De que adianta? Às vezes, Deus abriu uma porta para você. Eu já vi no ministério mesmo, portas, oportunidades. A partir de agora, você vai cuidar do ministério tal. A gente ouve a bispa falar muito do Batalhão da Cura, ali da Taquari.
A bispa fez essa questão do Batalhão da Cura e colocou o pastor Tadeu para ser o responsável do Batalhão da Cura. Ele abraçou aquilo como a vida dele, é dele. Pronto, isso aqui é meu, e fez aquilo se multiplicar. A gente só escuta boas notícias e coisas maravilhosas por aí, porque a pessoa fez daquilo o seu mundo. Se especializou naquilo. Como é que eu posso fazer? Como se especializa em algo de Deus? Na palavra. Vá orar. Vá ver a palavra, é nisso. Às vezes pessoas receberam oportunidades diante delas, assim, ó, a partir de agora você vai fazer culto tal. E a pessoa não se mover para fazer aquilo, para agregar aquilo. Está esperando o quê? Acontecer. Está esperando ter uma viagem e ser convidada. Você ganhou uma passagem para Israel. Ai, não tem passaporte. Meu Deus do céu. Numa dessas, assim, deu vontade de dar um chacoalhão na pessoa. Falar assim, que é isso? O que você está fazendo? Você está sobrevivendo neste mundo. Você está só sobrevivendo. Você não almeja coisas maiores. Você pode até dizer que você quer, mas plantar, riscar uma vara, colocar uma foto, ter a atitude de fé de tirar o passaporte. Não tem. Interessante que aqui, na inauguração, a gente recebeu a dona Gertrudes. Quando ela chegou, todo mundo ficou muito feliz em vê-la. Porque ela foi sozinha ali e falou assim, quer saber? Eu vou tirar o meu passaporte. Tirou. Agora eu vou tirar o visto. E a gente vendo tantas negativas de visto por aí, a gente viu negativas de todos os tipos que você pode imaginar. Uma família toda ser negada, pessoas com tudo no nome, com vínculos no Brasil ser negada. A gente viu muita coisa nessa questão de visto. Aí a dona Gertrude falou assim, vou tirar meu visto. Eu, quando ouvi, pensei mesmo, falei, meu Deus, o senhor tem que dar uma ordem para que aquilo flua perfeitamente. Porque você precisa ter muitas coisas ali, de vários documentos e tal, para aquilo ser tranquilo e uma bênção. Eu vi pessoas tentarem várias vezes. E ela contou para nós que ela foi e que aquilo foi tão simples para ela. Perguntou uma, duas, acho que 3 perguntinhas. Ok, obrigada, aprovado. Todo mundo ficou muito feliz quando viu ela aqui. Porque foi uma atitude de fé que ela tomou e um passo de fé que ela deu, que muita gente não deu. Por medo, por prostração, por apatia, por depois eu vou, depois eu vejo, vai dar tempo, não vai dar tempo, nada. Às vezes Deus quer usar você naquele momento, naquele dia, para aquele propósito. Às vezes Deus deu algo a você e você simplesmente não saiu do lugar que você um dia disse que queria sair. Eu não quero mais fazer isso, Senhor. Me tira daqui, me coloque em tal lugar, mas não arreda o pé de lá. Mas não sai de lá. Eu não quero mais ser isso aqui, né? Mas continua no mesmo lugar. Não arreda o pé dali. Mostre a Deus que você quer. Aqui, ele tinha isso ao favor dele. O que você tem aí ao seu favor? Aí 41, todas as vezes que as fêmeas mais fortes concebiam, Jacó colocava as varas nos bebedouros diante do rebanho, para que se acasalassem perto das varas. Porém, quando vinham as fêmeas fracas, não as colocava ali. Desse modo, as fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. Ele ainda era ousado. Ele não queria qualquer coisa, não. Ele não queria qualquer animal, não. Ele queria as fêmeas mais fortes. Eu não quero fêmea fraquinha, não. Eu quero animais de bom porte. Não é aquilo assim, ó. O que vier tá bom. Então, isso aqui tá ótimo. Você tá feliz com o salário que você vive? Tá bom, dá para viver, a gente paga as contas em dia. Às vezes falta uma conta ou outra. Não dá para a gente fazer uma viagem, não dá para a gente ir lá e comprar algo que a gente deseja, sonha e tal, não. Mas dá para viver. Você tá feliz assim? É essa vida que o Senhor prometeu a você? Eu acredito que não. Não é o dá para viver. Pode ser, qualquer uma que vier tá bom. Não.
Jacó queria as mais fortes. E dessa forma, fazendo assim, quando as mais fortes estavam lá, ele colocava a vara. Quando as mais fracas apareciam, ele arrancava a vara. Pronto. Simples. Agora me mostra um estudo aí, ó, científico, comprovado, que isso aí funciona. É fé. Isso é fé. É acreditar naquilo que você não está vendo, mas que você crê que o Senhor pode fazer e que você vai ver. Isso é fé. É você olhar para algo e não ver o que aquilo representa, mas ver o que aquilo pode se tornar. O que aquilo pode, o tamanho que aquilo pode chegar. Isso é fé. Para você ser o melhor, para você ser como aqui, ó. E Jacó se tornou muito rico, tornando-se dono de muitos rebanhos, além de servos e servas, camelos e jumentos. Ele ficou rico fazendo o quê? Usando uma vara. Rico. Aí a Bíblia deixa claro para você que tudo que você precisa, às vezes, é uma vara, um cajado, pedra. É isso que você precisa. Eu preciso de pedra, eu preciso de vara, eu preciso de cajado e Deus a seu favor. Aí você pode ser vencedor. E tem gente esperando muita coisa ao seu favor. Eu já vi gente que ganhou cursos e não foi fazer. Eu já vi gente que ganhou a viagem, mas não podia fazer, porque o único trabalho que você deu para a pessoa era ela ir tirar o seu próprio passaporte. E ela não foi. Eu já vi gente que ganhou tratamento de boca e não foi fazer. É um negocinho impressionante para mim. Impressionante, como é? Eu já vi gente que ganhou um tratamento estético todo e o único trabalho que ela tinha era se organizar, chegar no peso ideal para fazer tudo aquilo. Não fez, não foi. Eu já vi gente que ganhou uma vaga importante num lugar, essa história assim, uma vaga seríssima e importante no lugar. Tudo que ela precisava fazer era um curso determinado, tal, assim, assim. A pessoa não foi fazer. Não fez o curso. Aí a pessoa quer as coisas de graça, com a fé. Esqueça. Se você acha que só o fato de você vir à igreja e orar num culto, você vai viver e receber tudo aquilo que você sonha, você está enganado, está perdendo seu tempo. Se você não for especialista naquilo que você faz, perito naquilo que você faz, não vai ser. Eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, o que mais falta é mão de obra, assim, mas uma mão de obra, uma boa mão de obra, sabe? Um bom profissional, que você pode contar com ele para tudo. É ele que eu vou contar. Falta demais. Mas falta muito pessoas especialistas naquilo que elas fazem. Eu sou o melhor nisso aqui. Para que outras pessoas possam reconhecer a mão do Senhor ali. Todas as vezes aqui. E você vai ver depois, lendo o restante da história ali, que Jacó ficou muito rico com a atitude de fé que ele teve. E se tivesse que ficar trocando, vamos trocar isso aqui, troca isso aqui, troca isso aqui. Não, ele mesmo fazia, ele mesmo caminhava, ele mesmo organizava tudo aquilo. E passava por cima das mudanças que as coisas acontecem, das mudanças do tempo, das mudanças de acordo. Ele passava por cima. E ele vivia o milagre do Senhor usando uma vara. Aqui, eu pus aqui, deixa eu ver no 37 aqui, deixa eu voltar aqui para você. Aqui, ó, 37, versículo 37. Então, Jacó pegou varas verdes de estoraque, amendoeira e plátano. De cada vara removeu parcialmente a casca, deixando aparecer a parte branca interna das varas. Depois, Jacó pôs as varas perto dos canais de água e dos bebedouros, onde os rebanhos costumavam beber água. Na época do cruzamento, os animais vinham beber e se acasalavam diante das varas, e geravam filhotes listrados, salpicados e malhados. Então, não adiantava tirar os animais. Vamos tirar os animais, que ainda isso aqui não vai funcionar, não vai ter como eles acasalarem. Não importa como o ímpio faça. O que importa é a atitude de fé do justo. O que o ímpio está fazendo não está importando. É agindo a fé e pronto, acabou. Aqui Jacó, nada mais, nada menos estava fazendo do que imprimir fotos dos seus sonhos.
Com varas, é claro. Ele estava imprimindo suas fotos. Ele estava fazendo o painel extraordinário dele com o quê? Com uma vara, com o que ele tinha. Você tem toda a tecnologia e capacidade nas suas mãos. E eu vejo gente ainda que não tem a capacidade de crer que Deus pode fazer. Eu tenho testemunhos e mais testemunhos, não só na minha vida, mas que as pessoas contam para mim. Me mostram. Está vendo essa foto aqui? Eu coloquei ela no meu painel. E olha o que eu estou vivendo aqui. Meu Deus, isso aqui é quase comum no ministério. É comum. A pessoa que age a sua fé, ela vive. Ela fala com Deus, ela exige uma resposta do mundo espiritual. Eu estou fazendo, eu estou orando, eu estou clamando, então tem que acontecer. Eu estou olhando e estou declarando, então tem que acontecer. Eu estou fazendo a oração de Jabes, mas eu não estou parado. Eu não estou quieto, sentado no lugar, e falando, oh, Senhor, me abençoa, aumenta as minhas terras. E não me especializo em nada, não faço um curso de nada, e não melhoro como esposa. Oh, Senhor, me abençoa, aumenta as minhas terras, muda esse casamento e continua sendo a mesma emburrada, rabugenta, que fica brigando, que fica de contenda, que vira de bico para lá, que vira de bico para cá, e que não quer saber, porque eu estou cansada. Está cansada? Casamento não tem essa de eu estou cansada. Estou cansada e tal, mas não tem essa. É a mesma coisa que você falar para filhos, estou cansada de filhos, não tem como devolver. Isso aqui é contrato vitalício, é para a vida toda. Está cansada? Então peço para Deus renovar suas forças. Essa é a única oração que você tem que fazer. Senhor, renova as minhas forças, tá bom? Aumenta a minha fé. Vamos lá. É isso. Quero um casamento novo, Senhor, mudado, transformado, viu? Mas não mudou nada dentro de casa. Lê Provérbios 31, se recusa. Eu não, Provérbios 31, nossa, que isso, mulher sábia. Provérbios 31, uma mulher sábia, para chegar nos pés dela, você tem que começar de algum lugar, né? A gente precisa começar, a gente precisa trabalhar, precisa subir degrau a degrau, não vai ser do dia para a noite. Não, eu quero assim, a minha saúde, esse ano, o projeto 120. Quando a Bíblia falou disso aí também, era um de cá, um de lá. É projeto 120, hein? 120 e tal, não sei o quê. Tem gente que não chega nos 80. Com a vida que está vivendo, não faz uma caminhada, não faz um exercício, não come direito, não faz nada. Não vai chegar. Não tem como. Não, mas eu estou profetizando 120, mas você também precisa colocar em prática aquilo para que você viva, para que seu corpo aguente a chegar a 120, porque nós somos corpo, alma e espírito. Vamos cuidar do espírito e deixar o corpo, então, tá? Para você ver só o que vai acontecer. Não adianta ficar só cuidando do espírito e deixar o corpo, não, porque tem que cuidar do corpo também. Tem, além da parte física, tem a parte da saúde. Eu, em São Paulo, chegou uma época que eu acho que eu fiquei 1 ano sem ir para a academia. Chegou uma época que, para eu estender roupa no varal, eu não estava conseguindo. Porque meu braço ficava cansado de levantar e estender roupa. E eu estava sentindo bastante dor. E eu lembrei, falei, falta de exercício físico. É falta de exercício. Às vezes, essa dor nas costas que você sente, não é caso cirúrgico. Ai, meu Deus, é o ciático. É caso cirúrgico. Eu preciso de uma fisioterapia, de choques na coluna. Às vezes você não precisa de nada disso, você só precisa de 3 dias na semana na academia que vai melhorar a sua vida, que foi o que aconteceu comigo. Que quando eu casei com o Mumu, viu que eu travava assim as costas direto. Foi começar na academia, fazia exame, nada. Comecei a academia, nunca mais tive dor nas costas. Às vezes, um dia que se esforça mais, dá aquela dorzinha, mas travar, nunca mais. Acho que acabou. Imagina. Não, você não pode aceitar viver isso na sua vida. Vai chegar uma idade que aquilo vai te fazer falta. E vai mesmo, é só você olhar para frente aí. Para gerações que já passaram por você, da sua família mesmo, pode olhar. Tem gente aí sofrendo com o joelho, com coluna, não sei o quê. Então não faz isso não. Você já tem um exemplo na sua frente de como não seguir. Eu quero, então, ser um empresário que vai ser coluna do reino e vai financiar o reino. E o que você faz aí para você ser o melhor, para você se especializar nisso? Eu assisto shorts e reels no Instagram. Esqueça. Pode esquecer.
Não vai dar certo, não vai funcionar. Ah, mas eu pus a foto no painel extraordinário. Mas não é só isso, você precisa agir. Você precisa também ter a fé de fazer, de crescer e de avançar. Então, assim, ó, eu até escrevi aqui que uma vez eu li um livro, eu fiquei muito pensativa naquilo, que dizia que na igreja a gente não tem um espelho gigantesco na igreja. Às vezes tem, por exemplo, na sede lá em Rio Preto, quando você entra, tem uma cruz bem grandona em cima. No altar ali da Taquari tem a cruz em cima do altar, né? Por que você não tem um espelho ali em cima bem grandão? Porque quando você olha para o espelho, que foi onde eu li nesse livro e eu achei aquilo muito interessante, quando você olha para o espelho lembra você de quem você é. Ele está mostrando para você o quê? Você. Quem você é. Não tem o dia que você acorda e você fala assim, sangue de Jesus, hein? Meu Deus, o que aconteceu comigo nessa noite? Que parece que assim que eu entrei em luta corporal com alguém. O que está acontecendo comigo? Você acorda, é um cabelo que você não tenta botar no lugar, não põe. É orelha não, também pode ser, tá bom? É olheira, é marca de dormido, é um negócio, é uma espinha que apareceu assim na madrugada. Não tinha sinal dela num dia. Na madrugada, ela decidiu aparecer. Ela apontou ali. Você acorda, você dorme de um jeito, você acorda, parece inchada, daquele jeito. Você fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu lutei de madrugada com alguém e não estou lembrando. Tem vezes, não só físico, que às vezes, quando você cai numa cilada, quando você cai numa seta do mal, você mesmo se olha no espelho, você não dá aquela sensação de não se reconhecer, sabe? Puxa vida. Você fica até mais feio, porque o pecado deixa a gente feio. Pode saber. O pecado vai deixar você feio. Aí você olha, às vezes você nem está feio, mas o pecado te traz uma sensação de que você nem se gosta. Você fala, Então, por isso que a gente não tem espelho na igreja. Porque você olha para o espelho, você vai lembrar de quem você é. Quando você olha para a cruz, você vai lembrar de quem Ele é. De quem é Jesus, de quem é Cristo e o porquê daquela cruz. Teve uma época que a bispa fez mesmo, colocar as cruzes em todos os altares, para que ninguém se esquecesse do significado daquela cruz. Porque quando você olhar para a cruz, você vai saber quem Ele é. Quando você olha para o espelho, você sabe quem você é. É por isso. E aí, por isso que você não pode tirar os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos da cruz. Porque quando o diabo, a vida, qualquer coisa estiver mostrando para você quem você é, o que você vive, a situação que você está, olhe para a cruz. Lembre-se do motivo de você orar, de você jejuar, de você clamar. E o que aquela cruz significa para você. O poder que ela tem sobre você. O espelho vai lembrar você quem você é. E às vezes, a velha criatura que ainda está querendo sair ali, ele vai lembrar você, ele vai mostrar cada detalhe, inclusive, viu? Cada detalhezinho assim que você nem queria ver, o espelho mostrou. Compra aqueles então com luz para você ver só, que você vai apagar ela rápido. Falar, gente, o que é isso? É um negócio assim que te mostra detalhes. A cruz mostra que você pode ser transformado. Que independente da aparência, o Senhor quer ver o coração. O Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Em Romanos 6,5, diz assim, ó. Vocês se uniram com Ele na sua morte e ressuscitarão como Ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz, juntamente com Ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que este corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Olhe para a cruz. A cruz significa isso. E a cruz está vazia, tá? A cruz tem que estar vazia.
Às vezes a gente vai ver imagens da cruz com Jesus crucificado, ele já ressuscitou. A cruz está vazia. A cruz é para lembrar você que ele venceu a morte, que ele ressuscitou e que você foi liberto de tudo aquilo que te escravizava. Então você tem que olhar para a cruz e focar em Jesus e não no que você está vendo, no que você está vivendo, no que o diabo está mostrando. Às vezes o diabo está ali lutando para você ver. Eu já vi isso na minha vida também. Às vezes o diabo usa crianças para desanimar você. Às vezes ele vai fazer o seu filho ter uma atitude que naquele dia você vai olhar e falar assim, puxa vida, Senhor, parece que as coisas não estão caminhando. Às vezes, aqui nós já vimos isso. Teve dias da gente fazer culto para uma pessoa. Teve dias da gente fazer culto para nós. Tinha o pregador e os obreiros aqui, sentados. E geralmente o obreiro senta para dar um apoio para o pregador. Porque é bastante complicado quando você está pregando e você está pregando para algo vazio ali. Por isso que eu falei no culto das mulheres e vou falar aqui agora. Mais uma vez, que a gente só está encontrando uma maneira de colocar, porque nossas cadeiras são de tecido. Eu falei com o Jonatas que a gente estava buscando uma forma, aí ele falou assim, eu quero colocar fotos nas cadeiras, para que eu possa ver. Porque, como eu comecei falando para você, engane os seus olhos. Mostre para os seus olhos. Coloque para dentro aquilo que você quer ver e não o que você está vendo. Para não furarmos as cadeiras, o Jonatas me deu a sugestão. Vamos botar aqui não é no encosto. Na onde? No assento. Vamos pôr no assento. Eu falei, não, eu quero ver. Porque no assento eu não enxergo. Eu preciso ver. E assim você tem que fazer na sua vida. Coloca a foto aí na sua cadeira, na mesa de jantar, de quem você sonha que volte a jantar com você. Põe lá a foto dela, sei. Coloca a foto dos seus filhos tocando um instrumento, indo para a faculdade, fazendo um curso tal, dirigindo um carro tal, vivendo o sonho que ele sonha. E veja já, antes mesmo de acontecer. Faça isso. Coloca a foto da empresa que você sonha em trabalhar. Coloca a foto do lugar que você sonha em conhecer. Eu, às vezes, quando vou passando no meu celular, vai trazendo aquelas recordações, tem fotos de lugares que um dia eu sonhava em conhecer e que eu já conheci. E eu só deixava a foto lá, sabe, para eu me lembrar. Ó, um dia eu quero ir para cá. Um dia eu vou conhecer esse lugar. E eu fui. E eu conheci. Com qual possibilidade? Quando eu peguei a foto, nenhuma. Zero de possibilidade. Mas o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Porque a fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Que fé é essa que você só acredita quando você vê? Engane os seus olhos. Faça os seus olhos enxergarem outras coisas. Qual é a casa que você sonha? Qual é a cor dela? E a família? Quantos membros da sua família? Quem você quer? Quem você sonha? Às vezes Deus já te deu até a pessoa, inclusive. Por que você não põe uma foto dela lá do seu ladinho? Ali, para profetizar? Pode ser que sim. Pode ser que Deus já tenha dito a você quem é a pessoa que você vai viver o resto da sua vida. E em paz, em nome de Jesus. Por que você não põe a foto dela lá? O que é que você quer? Onde você quer chegar? Haja fé, como Jacó agiu. Olhe para Jesus, Ele é a esperança que você precisa. Não olhe para o que você está vendo, não, porque o que você está vendo vai te chatear. Vai ter o poder de te desanimar se você não enganar os seus olhos. Porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então quer dizer que se eu estiver olhando aquilo que me traz esperança, todo o meu corpo vai se encher de esperança. Então quer dizer que se eu olhar para tudo aquilo que faz eu ter sonhos novamente, o meu corpo todo vai se encher de sonhos? Sim. Agora, olha para a sua realidade. Vai, contempla a sua realidade ali, porque às vezes a sua realidade não é aquilo que você quer ver ainda. Pronto, o seu corpo vai se encher de desesperança, vai se encher de incerteza, de dúvida, inclusive de incredulidade. Ah, como que eu acredito nisso aqui, meu Deus? Olha aqui o que eu estou vendo, olha o que eu estou vivendo, olha a situação que eu estou passando, olha isso, ou olha aquilo, enfim. Olhe para aquilo que você sonha. Eu já vi pessoas com fotos em painéis, inclusive de corpos mais malhados e tal, tipo assim, ó, um dia eu vou ter um corpo desse ali. A pessoa precisa fazer a parte dela também.
Para ter um corpo desse, você precisa mudar os seus hábitos e fazer o que aquela pessoa faz também, com o corpo. Não adianta só o corpo estar lá. O que você sonha? O que você sonha para o próprio ministério? Tem gente que sonha, até aqui em Kissimmee, eu falei com uma pessoa, ela falou assim, eu queria uma escola, né, do ministério. Eu falei, nossa, mas isso é um projeto. A gente tem um projeto desse. Então, mas como, né, que você vai botar uma foto, você quer uma escola? Comece do pouquinho. Pronto, põe ali. Começa. Como que eu vou financiar uma escola? Você pode começar financiando uma caixa de lápis. Ó, aqui, ó, essa caixa de lápis aqui, hoje é uma caixa de lápis, mas amanhã vai ser um carregamento todo para a nossa escola do Ministério de Mudança de Vida, ok? Comece do pouco. Eu quero pagar o aluguel da igreja. Aí, quando você pede o aluguel, você fala, sangue de Jesus. Realmente, Senhor, me prospera. Então não consigo. Comece pelo pouco. Eu vi gente começar a pagar o papel do banheiro, a pagar o pano de chão, a pagar o tempero. A gente não sei se tem ainda, mas na Taquari, a gente tinha coluna de mulheres ali que pagavam o tempero da Taquari. Meu Deus, isso é um plantio, você está plantando. Plantava lá o produto de limpeza. Mas eu quero o aluguel. Mas para você chegar no aluguel, você precisa começar no pouquinho ali, ó. Eu pago esse produto de limpeza. Eu pago esse lanchinho aqui para as crianças. Eu vou ofertar isso aqui para assistência. Que isso é algo que o Senhor falou comigo, inclusive, há uns 4 dias, sobre isso. Nós temos uma assistência aqui também em Kissimmee. Nós também temos, nós também vivemos. Mas e como é, da onde que a semeadura tem que começar? De nós. Pronto. Quer abrir um portal? Comece por nós aqui, é pela gente que tem que começar, para que o Senhor mande mais. E assim, na sua casa, na sua vida, em tudo que você tiver, é no seu emprego, que você tem que abençoar aquele lugar, então unge, ora, consagra aquela calçada, azeite, flaconete de azeite é o que não falta, pega, leva lá, consagra. Unge a mesa do seu chefe que está te perseguindo, vai ungir para que aquilo acabe. É um vizinho que te perturba com barulho, unge a calçada dele, declara que ele vai viver em paz, mas bem longe de você. Fala, vai viver em paz lá no bairro tal, do outro lado de São Paulo, do outro lado dos Estados Unidos, no Brasil, se possível. Pode ir. Ali, unge lá. Você vai ver quantas histórias nós tivemos assim também. De lugares que incomodavam, a pessoa orou, ungiu e o vizinho se mudou. Pronto. Isso é fé. Só que você tem que ter fé para fazer. Não adianta ter fé só para falar. Só em fazer uma viagem, depois de ter o passaporte, em nome de Jesus, porque isso nunca mais pode estar na sua vida. Pelo amor de Deus. Se amanhã você ganha uma viagem de alguém, mas qual a possibilidade de alguém nos dar uma viagem para Israel? Realmente, para você nenhuma. Porque se você pensa desta forma, significa então que você nem pode receber isso. Porque há pessoas que abençoam outras pessoas. E aí, se amanhã você é escolhido para ir para Israel, por exemplo, alguém quis abençoar a sua vida, tem passaporte? Meu Deus, eu acho que qualquer pessoa do Ministério Mudança de Vida ouvir, não tem passaporte, alguém tem que segurar. Segura que eu vou agredir. O que é isso? Isso é um negocinho que tem que abolir da sua vida. Não, me segura que eu sou capaz de agredir. Como não tem passaporte? Isso daí não faz sentido mais. Tem que ungir. Vai orando no seu passaporte. Ora na sua carteira de trabalho. Ora naquilo que você precisa. Olha... E eu me lembro quantas vezes eu fiz isso, que a bispa terminava, quando a bispa fazia oração, ela falava assim, coloca o que você precisa de oração, um copo d'água, que eu volto já para orarmos. E aí eu tinha aquela TV mais larga, e eu sempre deixava meu copinho d'água em cima da TV. Porque eu acreditava que quando eu tomasse aquela água, algo aconteceria. E aconteceu mesmo. Tudo isso que você está vendo hoje, começou num copo d'água, ali. Pronto. É isso que você tem que fazer. Declare aquilo que você quer viver, engane os seus olhos e veja diferente daquilo que você está vivendo. Coloque declarações. Aonde há mais problema na sua casa ou na sua empresa, cola uma oração lá. Pronto. E toda vez que algo acontecer, você olha e você lê aquele versículo.
e você fala daquele versículo. Eu falei com uma pessoa aqui que ela falou para mim assim, ó, eu colei post-its em vários lugares, que toda vez que eu tenho vontade de dar uma resposta ruim, eu leio um versículo. Falei, ótima ideia, gostei, isso aí foi boa. Realmente, bem pensado. Quando você quiser responder, dar uma resposta mal criada, você olha para o versículo, você fala o versículo. Pronto, você abençoa outra pessoa e você é abençoado. E eu tenho certeza do que estou falando, porque isso começou comigo. Não acredite naquilo que você está vendo hoje, no que os seus olhos estão contemplando. Não acredite no que eles estão olhando assim. Pronto, é isso? Não. Acredite no que o Senhor falou com você. Se preciso for, o que muitas vezes é preciso, coloque coisas que enganem os seus olhos, para que você um dia viva aquilo em nome de Jesus. Amém? Então, se você pudesse colocar em pé, às vezes você pode pensar assim, eu muitas vezes, quando menina, mais novinha, não tinha nenhum carro, nada, nenhuma moto. Que meu primeiro veículo foi uma moto. Depois do meu pé, meu primeiro veículo foi uma moto. E enquanto eu não tinha nem a moto, e às vezes andava a pé para vários lugares e tal, eu falei isso até no Forte Corajosa. Eu tinha um azeite e tinha um determinado carro que eu sempre ungia. E falava assim, um dia eu vou ter esse carro aqui. Um dia eu vou ter um carro desse. Às vezes eu não tinha para o jantar, dinheiro para jantar. Mas eu andava na rua com ousadia e ungia aquele carro que, para a época, era um carro bastante caro. Não vou saber dizer exatamente para você hoje o valor dele, mas eu sei que, na época, era um carro que ficou bastante famoso ali. E no interior tinha muitos dele. E eu achava ele lindo. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar num lugar e um dia, a gerente daquele lugar, toda vez que eu chegava no shopping, que eu comecei a trabalhar no shopping, eu ungia um que estava sempre estacionado ali perto. E eu falava, um dia tem um carro desse, um dia eu vou ter um carro desse. Aí um dia, a gerente do lugar que eu trabalhava, ela foi me levar para um outro lugar, né? Que eu tinha que ir com ela para pegar uns negócios. E a gente foi para o carro e o carro dela não era bem aquele. E aí eu virei para ela e falei assim... E ela também, ela não era da minha igreja, mas ela era de outra igreja. Eu falei para ela assim, você sabia que eu já ungi seu carro várias vezes? Aí ela falou assim, por quê? Aí eu contei a história para ela. Falei que um dia eu tenho um sonho de ter um carro desse. Falei assim, olha só o que Deus está fazendo já. Eu só passava do lado, já estou andando dentro de um. É uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí você perguntar para mim assim, você conseguiu comprar o carro? Não. Deus não me deu aquele, Deus deu outro. Melhor. Bem melhor que aquele. Mas só o fato de uma menina que andava muitas vezes para lá e para cá, a pé, debaixo do sol, sem condições de nada, ungir um carro que jamais, naquela época, assim, não tinha nem como parcela, nada, esqueça. Nem metadinha, nem 10% da parcela eu conseguiria pagar. Só o fato de pôr no azeite e dizer, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Quando eu ungia aquele carro, eu não olhava para um espelho e me via. Eu olhava para a cruz, eu via Jesus. Eu ungia ele não olhando para mim, porque para mim, sem esperança, eu ungia ele olhando para a cruz, olhando para Jesus. Ali eu me enchia de esperança. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E isso é só um de vários testemunhos que eu tive. Eu já ungi lugares que eu queria comer, que eu tinha vontade de sentar lá e comer. Eu já ungi lugares que eu tinha vontade de entrar e comprar algo. Um dia eu vou entrar aqui, um dia eu vou fazer isso. E Deus transformou aquilo. Aquilo hoje não é nem uma dificuldade de entrar e fazer. Na época era. Então, às vezes há coisas que para você agora são enormes, são gigantescas. Você está olhando para elas, você não está olhando para elas, você está olhando para o espelho, você está olhando para você. Quando você olha para aquela situação, é como se tivesse um espelho na sua frente, você olhasse para você e falasse assim, bom, se depender de mim, realmente, esqueça. Então olhe para a cruz. Porque o que você não pode, Ele pode.
O que você não tem condições de fazer, Ele tem. O que você não sabe, Ele sabe. O que você não entendeu, Ele te explica. Mas é para Jesus, é para a cruz. Não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos daquilo que o Senhor já prometeu para você e já te deu um final. Ele falou que você chegaria ao outro lado, não falou? Então olhe para isso. Olhe para o final que você vai chegar. Em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, eu agradeço ao Senhor. E eu peço que o Senhor abra os nossos olhos. Não para vermos a realidade que estamos vivendo. Talvez hoje, talvez nessa semana. Mas para vermos a promessa que o Senhor nos deu. Para olharmos para a cruz, para o Senhor. Porque o Senhor pode mudar, o Senhor muda casamentos, o Senhor muda filhos, o Senhor muda o trabalho, o Senhor muda a capacidade financeira, o Senhor muda famílias, o Senhor muda, meu Deus, um resultado negativo, o Senhor muda qualquer coisa. E eu creio, Espírito Santo, em nome de Jesus, que assim, meu Deus, como aconteceu com Jacó e com tantos na Bíblia, o Senhor pode, meu Deus, fazer nas nossas vidas e nos fazer viver coisas tão impossíveis, tão inacreditáveis, para que amanhã possamos contar, meu Deus, o nosso testemunho e dizer, não foi por mim, porque por mim não aconteceria, foi pelo Senhor, foi por Jesus, foi pela cruz, foi pela promessa que Ele fez. Então eu creio, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor não só está abrindo os nossos olhos, mas abrindo o nosso coração. Meu Deus, eu declaro mulheres com atitudes ousadas e atitudes de fé. Atitudes, meu Deus, que chamem a sua atenção em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, meu Deus, responde à fé do seu povo. Então eu declaro que aquela que não tinha força para escrever os seus sonhos, que seja tomada de forças. Aquela que não tinha forças, às vezes para pesquisar algo que queira viver, meu Deus, que ela seja tomada de forças. Eu declaro, meu Deus, que o Senhor coloque sonhos dentro dela, uma imagem na mente dela, para que ela saiba que é para aquele lado que ela vai, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nos dê ideias ousadas que chamem a sua atenção, que mostrem ao Senhor que não estamos olhando para nós, mas para a cruz, porque a cruz nos garante a vitória, o Senhor nos garante a vitória, é Cristo que nos garante a vitória. A resposta que nós precisamos vem do Senhor, não vem de nós, nem da nossa capacidade, nem da nossa mente, mas do Senhor. É o Senhor que pode fazer. Torne-nos, meu Deus, cada vez mais parecidos com Cristo, meu Deus, com a personalidade cada vez mais moldada à de Cristo, que a velha criatura vá ficando para trás, meu Deus, cada vez mais, e se torne irreconhecível em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, uma bênção especial de coragem e ousadia, que essas mulheres sejam tomadas de coragem e de ousadia, para dar passos de fé, passos ousados, fazer escolhas, meu Deus, ousadas em nome do Senhor Jesus, para chegarem e pisarem, meu Deus, muitas vezes, primeiro, mediante um sonho, ou uma foto, naquele lugar que ela tanto sonha, para que depois ela contemple de verdade, que um dia ela já esteve ali, que um dia ela já pisou ali, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, um crescimento na visão, na audição, um crescimento no Espírito, em nome do Senhor Jesus, para que ela tenha força, coragem e capacidade, meu Deus, de dar passos ousados de fé, de viver, meu Deus, aquilo que ela tanto sonha, primeiro dentro, para depois viver fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de cada uma delas e declaro uma unção de ousadia, de coragem, de força e de poder em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela tome atitudes, que ela tenha atitudes ousadas e grandiosas para chamar a sua atenção, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Eu abençoo os sonhos, os projetos, aquelas que já estão, meu Deus, com as suas fotos, com os seus projetos, com os seus sonhos. E eu declaro que hoje nós oramos por algo, para amanhã vivermos, meu Deus, a sua promessa completa em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que aquilo, meu Deus, que oramos hoje, amanhã contemplaremos
falaremos e contaremos, meu Deus, os grandes feitos do Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu declaro promessas realizadas, portas abertas, meu Deus, grandes coisas, grandes mudanças, um vinho novo, algo que nunca provamos em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, tomo posse e abençoo a vida de cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém.